Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o DEVA11, que é um fundo imobiliário de papel que vem chamando bastante atenção do mercado por conta dos seus altos dividendos. O último dividendo do fundo imobiliário foi acima de R$1 por cota e que dá um dividend yield de mais de 1%. Mas será que esses dividendos são perenes e será que vale a pena investir no DEVA11 nesse momento? Bom, para saber, assista até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e também, se você quiser, me siga no Instagram, @crescendopatrimônio. Lá eu coloco conteúdo sobre investimentos diariamente e a gente tem um contato em tempo real. É isso aí, bora pro vídeo! Bom, vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre o DEVA11, que é um fundo imobiliário que vem pagando dividendos bem altos. No ano passado, o fundo imobiliário pagou dividendos acima de R$2 e esse ano de 2021, os dividendos também anunciados estão acima de R$1. Mas esse vídeo é principalmente um alerta para quem está começando a investir em fundos imobiliários e que olha somente o dividend yield desses fundos imobiliários ou os dividendos pagos mensalmente. A gente precisa analisar e entender bem o fundo imobiliário antes de sair comprando somente por conta dos dividendos. Mas primeiro eu vou fazer um breve resumo e uma introdução ao DEVA11 para ficar todo mundo na mesma página e aí a gente vai aprofundando um pouco mais no relatório gerencial e no cenário econômico para a gente entender esse fundo imobiliário. Bom, o DEVA11 ele é um fundo imobiliário de papel, como eu comentei na introdução do vídeo, e ele é focado basicamente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Bom, para quem está chegando agora e não tem tanto conhecimento sobre o que é um CRI, CRI é basicamente um empréstimo que uma construtora faz para construir um empreendimento imobiliário. Por exemplo, se você é uma construtora, você quer construir um prédio, você pode ter lucro com esse prédio através da venda desses apartamentos que você construiu. Porém, esse lucro demoraria muito tempo até que você vendesse todos os seus imóveis. Então, o que a empresa faz? Ela vai, abre o CRI em uma securitizadora, que é esse empréstimo, e pega o montante total das vendas. E depois ela vai pagando, em alguns prazos pode ser mensal, trimestral ou semestral, para aquela empresa que emprestou aquele dinheiro através do CRI. E ela paga, além desse montante adicional, um juros ou uma taxa pré-fixada, que podem ser atrelados ao CDI, ao IPCA, ao IGPM mais alguma taxa, CDI mais alguma taxa, e assim por diante. Mas basicamente CRI é isso, é um empréstimo que uma empresa faz para construir algum empreendimento. Voltando agora para o DEVA11, o DEVA11 ele tem como gestora a Devan Asset, que é uma empresa bem conhecida dentro do mercado de CRIs. Essa empresa ela já fazia essa parte de negociações, tomava conta de algumas carteiras, e aí por conta desse nome que a empresa tem dentro do mercado de CRIs, e também por ter muito contato com outros gestores e outros fundos imobiliários, a empresa foi aconselhada inclusive por outros fundos imobiliários a abrir um fundo imobiliário, que hoje é o DEVA11. A empresa ela tem também como administradora a Vortex, que é a administradora também de outros grandes fundos imobiliários. O DEVA11 ele tem um patrimônio líquido atual de R$310 milhões, porém esse patrimônio líquido ele vai aumentar porque a empresa acabou de finalizar a sua terceira emissão de cotas, e eu vou comentar sobre isso no final do vídeo. O valor patrimonial por cota atualmente do fundo é de R$ 99,52 e no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o fundo imobiliário está sendo negociado a R$ 115,92 aproximadamente. Isso daí dá um PVP de 1,17 e agora me apropriando de uma frase do Rodrigo Colombo, isso é mais ou menos você comprar uma nota de R$100 com R$117. Então você está pagando 17% a mais em cima do preço patrimonial do fundo imobiliário. E agora a gente chega no ponto importante que é sobre os dividendos do DEVA11, que é o que mais chama a atenção dentro desse fundo imobiliário. O fundo imobiliário, como ele começou a ser negociado em outubro do ano passado, ele acabou não pagando dividendos durante todo o ano de 2020. Mas ainda assim, o fundo imobiliário acabou tendo um dividend yield no ano passado acima de 10%. Os dois primeiros dividendos pagos pelo DEVA11 em novembro e dezembro de 2020 foram acima de R$ 2,50 por cota, o que dá um dividend yield bem alto, mesmo o fundo imobiliário não tendo pago dividendos durante todo o resto do ano. E nesse ano que nós estamos, em 2021, o próximo dividendo que será pago amanhã, dia 12 de março, é de R$ 1,28 por cota. Isso dá um dividend yield de 1,07%, o que é um dividend yield muito alto, quase metade da taxa Selic atual em um mês somente. Mas na minha visão, esses dividendos ainda estão um pouco elevados, eu não vejo que esse dividendo vai ficar nesse patamar tão elevado e eu vou explicar para vocês agora por que eu acho isso. Olhando aqui o relatório gerencial do fundo imobiliário, principalmente na parte de indexadores, a gente vê quais são os indexadores que o fundo imobiliário é atrelado. 51% é atrelado ao IPCA, 15% ao CDI e 34% é atrelado ao IGPM. E como a gente sabe, o IGPM ele teve uma alta durante o ano passado de mais de 20%, de 23,4%. E quando a gente olha os CRIs do fundo imobiliário e os indexadores, tem alguns CRIs com IGPM mais 10, IGPM mais 11, chegando até IGPM mais 15. Então imagina que você tem uma dívida e no outro ano a sua dívida aumenta 40% somente por causa da indexação ao IGPM mais uma taxa. É uma dívida muito alta e a gente ainda tem que levar em conta que isso é o último relatório gerencial do fundo imobiliário. Em novembro e dezembro do ano passado, nos relatórios gerenciais, a indexação ao IGPM era de cerca de 40%, 50%.
Então, por isso que esses dividendos estavam ainda mais altos, por conta dessa concentração bem grande em relação ao IGPM, e por isso que esses proventos vieram bem mais alto ano passado. Agora a gente vê que o fundo imobiliário diminuiu um pouco a sua participação no IGPM. Então já é de se imaginar que quando o IGPM voltar aos patamares um pouco mais saudáveis, de 10, 8%, é muito provável que esses dividendos também terão uma queda bem expressiva, e aí é o ponto que eu comentei no começo do vídeo, aquelas pessoas que entram em fundos imobiliários de papéis somente por conta dos dividendos que estão mais altos, principalmente por conta dessa alta do IGPM, na hora que os dividendos caem, elas não sabem o porquê e acabam vendendo a cota no susto e derrubando o preço do fundo imobiliário. Então a gente tem que ter um pouco mais de atenção, olhar o relatório gerencial e entender de onde que vem esses dividendos tão elevados. E no caso do DEVA11, é muito por conta dessa alta participação do IGPM dentro da carteira do fundo imobiliário, apesar do fundo vir reduzindo essa participação. Um outro ponto bem legal para a gente comentar aqui, que é o duration. Duration é basicamente o prazo médio da duração dos CRIs do fundo imobiliário. No caso do DEVA11, o duration é de 3,2 anos, o que na minha visão é bem interessante, porém a gente precisa ficar também um pouco atento no caso de fundos imobiliários de papel, porque daqui a 3,2 anos o fundo imobiliário ele pode mudar totalmente. Então, no caso de fundos imobiliários de papel, diferente de fundos imobiliários, por exemplo, de lajes corporativas, que quando um contrato vence, o fundo imobiliário pode ir lá e renovar com o mesmo inquilino, e aí a cara do fundo imobiliário fica a mesma, no caso de fundos imobiliários de papel, o fundo ele pode mudar totalmente conforme muda os CRIs. Então, nesse caso de fundos imobiliários de papel, a gente tem que ficar muito mais de olho na gestão e qual é a estratégia da gestão naquele momento, do que propriamente nos CRIs, porque o fundo imobiliário ele pode mudar totalmente de cara no prazo de 3 anos. Mas na minha visão, um duration de 3 a 5 anos é um prazo bem interessante, não é muito longo, nem muito curto, e traz até aqui um pouco de segurança para os seus cotistas, porque ele sabe que aí dentro de um prazo médio, o fundo imobiliário tem de onde tirar receita e vai conseguir continuar pagando seus dividendos e entregando valor aos seus cotistas. E se você está acompanhando até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, assim a gente consegue alcançar e ajudar mais pessoas que estão entrando agora no mercado de bolsa de valores. Agora, depois da gente analisar os indexadores e entender de onde que vem esses proventos tão altos do fundo imobiliário, isso nos leva a um outro ponto bem importante dentro do fundo imobiliário, que é a inadimplência. Como eu comentei, imagina que você tem uma dívida e de um ano para o outro essa dívida aumenta 20, 30% por conta do IGPM. Imagina, por exemplo, com o seu aluguel. Provavelmente o seu aluguel é indexado ao IGPM, que é muito usado para aluguéis. Imagina então que do ano passado para esse ano o seu aluguel aumentou 30%, porque ele é indexado ao IGPM mais 10%. Você provavelmente vai ficar bem apertado e vai ficar bem assustado com essa alta e provavelmente vai tentar renegociar essa dívida ou, se for o caso, você vai sair ou então não pagar. E é um pouco disso que vem acontecendo dentro do DEVA11. O fundo imobiliário ele tem 38 CRIs dentro do seu portfólio e dentro desses 38 CRIs, 23 estão com algum nível de inadimplência. Apesar de não serem inadimplências tão altas, somente uma ou outra que me chamou um pouco mais de atenção, por serem inadimplências acima de 10%, que é até um exemplo que eu tirei aqui para vocês do CRI do Terraz em Olímpia, aqui no estado de São Paulo, que é um CRI que está com quase 100% da obra completa e com 94% da obra já vendida. Esse CRI ele está com 9,6% de inadimplência, então é um ponto para a gente abrir o olho e ter um pouco mais de atenção dentro do fundo imobiliário. Mas apesar de tudo, os fundos imobiliários de papel, principalmente de CRIs, eles têm algumas garantias em relação aos seus devedores. Então não é porque a empresa ela está inadimplente que o fundo imobiliário ele vai ficar sem receber. Eles têm algumas garantias, como por exemplo, 2 PMTs. 2 PMTs são 2 payments, que é basicamente 2 aluguéis, 2 receitas mensais que essa empresa deveria pagar para a empresa, que ficam como calção para o fundo imobiliário, caso essa empresa fique inadimplente. Se esses 2 PMTs eles não forem suficientes e a empresa continuar inadimplente, a empresa pode recorrer também ao fundo de obras, que é um outro fundo, uma outra reserva financeira, que fica guardada em um terceiro, para caso continue inadimplência, e a empresa pode recorrer a esse fundo de obras e recolher também o dinheiro que está lá dentro para honrar com as dívidas da empresa. E se mesmo assim a inadimplência continuar, o fundo imobiliário pode, além dos 2 PMTs do fundo de obras, ele pode também se apossar dos bens das empresas ou, no caso das pessoas físicas das empresas, dependendo do tipo de contrato. Mas o fundo imobiliário, no relatório gerencial, ele mostra razoavelmente confortável com essa inadimplência do fundo imobiliário, porque mensalmente o fundo imobiliário está recebendo um valor um pouco elevado em relação aos 2 aluguéis que ele tem como garantia. Então, o fundo imobiliário ele pode recorrer e tem tempo hábil, caso a inadimplência comece a sair do controle, ele consegue tomar as medidas cabíveis para conseguir saldar essa dívida e se manter saudável financeiramente. Mas não quer demais a gente ficar de olho nos relatórios gerenciais e acompanhar isso de perto. E um outro ponto que também vai em linha com o que eu comentei sobre a queda dos dividendos é que a maior parte da receita desse fundo imobiliário vem de correção monetária, que é basicamente uma correção com base no aumento dos juros, que são os indexadores desse fundo imobiliário. Então esse é mais um indicador que o fundo imobiliário não vai se manter nesse patamar tão elevado de dividendos. E comentando agora sobre a terceira emissão de cotas que o fundo imobiliário finalizou agora no mês de março,
o fundo ele conseguiu captar mais de 300 milhões de reais. Essa emissão de cotas foi um sucesso, o fundo imobiliário ele teve a captação inicial, mais um montante adicional, mostrando que o mercado em geral está bem confiante e está bem a favor do fundo imobiliário. Além disso, essa terceira emissão de cotas ela veio basicamente logo em sequência da segunda emissão de cotas. Então isso mostra para mim que apesar de tudo, o fundo imobiliário ele tem um apoio do mercado em geral, porque não é fácil assim fazer duas emissões de cotas basicamente em seguida, tendo conseguido a captação mínima mais um montante adicional. Isso mostra que o pessoal em geral está bem interessado no fundo imobiliário. E aqui também vale um elogio bem importante para o fundo imobiliário, é que apesar dessa segunda emissão de cotas ter sido recente e essa terceira ter terminado agora, o fundo já alocou quase todo o capital que ele adquiriu na segunda emissão de cotas, o que mostra a gestão bem ativa do fundo imobiliário e que essas emissões de cotas também não são só emissão por emissão. O fundo imobiliário ele tem uma estratégia bem traçada e tem um direcionamento de investimentos bem definido. E com essas emissões de cotas sendo sucesso e com uma alocação bem rápida do portfólio, me mostra que até o presente momento a minha percepção em relação aos gestores do fundo imobiliário estava correta. Bom, fazendo agora minhas considerações finais sobre o DEVA11, é um fundo imobiliário que vem sendo bem gerido, a gestão ela vem fazendo um bom trabalho, apesar de ser um fundo imobiliário high yield, que tem um pouco mais de risco em relação ao fundos imobiliários high grade, a gestão vem se mostrando muito competente e fazendo um trabalho bem interessante na minha visão. Mas na minha visão não vale muito a pena entrar no fundo imobiliário nesse momento, porque o PVP está um pouco elevado para mim e também a perspectiva é que esses dividendos eles caiam ao longo do tempo. Se você prestou atenção no gráfico de dividendos que eu coloquei lá no começo do vídeo, você vai perceber que o fundo imobiliário começou pagando acima de R$ 2,50 e foi caindo, chegando a R$ 1,28, que é o que vai ser pago amanhã. Então a perspectiva é que esses dividendos ainda caem um pouco mais, fica em torno aí na minha visão de 90 centavos a R$ 1, e isso provavelmente vai fazer com que as cotas caiam um pouco. E aí na hora que as cotas caírem, para mim vai fazer sentido e vai ficar interessante entrar nesse fundo imobiliário. Mas por enquanto não é o momento. Mas eu quero saber o que vocês acham do DEVA11, se vocês já acompanham esse fundo imobiliário, se tem ele carteira, deixa aqui nos comentários para mim e deixem dicas também de próximos vídeos que vocês gostariam. É isso, pessoal, o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e me siga no Instagram também, @crescendo patrimônio. Lá tem conteúdos diários para vocês. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.